criançada! Olá, criançada! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom, eu sou a tia Esther e hoje eu tenho um convidado muito especial que vai estar com a gente nos próximos episódios, que é o meu amigo tio Luiz. Tudo bem com vocês, criançada? Eu sou o tio Luiz e vou participar com vocês e nós teremos muita coisa legal aqui hoje. Não é verdade, tia Esther? É verdade, o programa tá cheio de coisa legal. Cheio. E o que nós temos primeiro, tia Esther? O que nós vamos fazer? A gente tem dança. Dança, eu amo dançar. Quem aqui gosta de dançar? Eu gosto. Eu amo. O que mais, tia Esther? A gente tem mão na massa. A massa é muito legal. Fazer bonequinho, fazer desenho, fazer várias brincadeiras legais. Que mais, tia Esther? A gente tem a hora da história. Hora da história. Eu amo contar história. É muito divertido, tia Esther. E sabe o que eu descobri? O que, tia Esther? A gente também vai ter brincadeira. Brincadeiras. É a melhor parte da história. Brincadeira. É verdade, eu também acho. Mas antes da gente começar, a gente tem uma coisa mais importante. Muito importante. Eu sei o que é. Você sabe? Eu sei o que é a primeira coisa mais importante. Então conta pra gente. A primeira coisa mais importante a fazer são as brincadeiras. Não, tio Luiz, é outra coisa. Ah, é verdade, eu me enganei. A primeira coisa que nós temos que fazer é mão na massa! Ei! Não, tio Luiz, isso é só no final. É outra coisa. Outra coisa? É. Deixa eu pensar. Outra coisa. Já sei! Comer doces gostosos! Ei! Não, tio Luiz. Não é Tem uma gostoso. coisa mais importante do que encher a barriga. Esther, me conta então, porque eu não sei. Você sabe, amiguinho, o que é a primeira coisa mais importante? O que é, tia Esther? É a oração. Verdade, a primeira coisa é a oração. Amiguinhos, nós não podemos brincar de mão na massa, comer doces gostosos, nem fazer outra coisa, se a primeira coisa não for a oração. Exatamente. É a coisa mais importante do nosso dia. De tudo, né, tia Esther? É verdade. A oração tem que ser no começo do dia, na hora do almoço, Na hora do almoço. quando a gente vai fazer alguma coisa com os nossos amigos. Quando vai fazer e que mais, tia Esther? E antes de começar o E programa. antes de começar o programa. Então vamos orar, amiguinho? Vamos. A tia Esther vai orar. E eu vou repetir. Então você também repete aí na sua casa. Aproveita e chama a mamãe, chama o papai, chama o amiguinho, chama todo mundo. E vamos orar. Isso aí. Então vamos lá. Papai do céu, Papai do céu, muito obrigada muito obrigada por esse dia. por esse dia. Abençoe Abençoe o nosso o programa. nosso programa. Que seja E seja muito muito divertido. divertido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém! Isso aí. Muito legal. Muito legal. Sabe o que eu lembrei hoje? Esther, me conta. Eu fiquei sabendo que você tem um versículo para contar pra Puxa, gente. É verdade, eu tenho um versículo muito especial no dia de hoje. E você pode mandar esse versículo para sua mamãe e para o seu papai. Isso mesmo. Sabe qual é? Está escrito, tia Esther, em Atos, capítulo 5, versículo 29, que diz assim: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Vamos repetir mais uma vez? Atos, capítulo 5, versículo 29. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém? Muito Amém. legal esse versículo. Tia Esther. E sabia? Esse versículo tem a ver com a nossa história de Sério? hoje. É. Me conta, como vai ser? Ai, eu tô tão curioso. Mas agora a gente vai ter que esperar a hora da história. Ai, vai demorar, tia Esther? Não, é rapidinho. Então a gente tem que estar conectado, certo, Tá tio Luiz? ligadinho. Agora chegou a hora da dança!
Eu amo dançar. Eu também. Eu sou, olha, nossa, eu sou um bailarino. É verdade, o tio Luiz dança muito bem. Muito bem. Então, você aí na sua casa, já fica de pé, estica os braços, Puxa o espreguiça. sofá, faz uma ginástica. Vamos se preparar para a dança. Então, você aí, aproveita a dança, a gente vai aproveitar aqui também. É verdade. E depois a gente se vê. Tchau! Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Jesus falou que se eu sou amigo dele, eu vou obedecer. Aquilo que ele quer pra mim é sempre o melhor, eu vou obedecer. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Bom, criançada, chegou a hora de mais uma parte do nosso programa, que é a nossa contação de história, que, na minha opinião, é a melhor parte de todas. Bom, hoje nós vamos falar sobre um homem muito importante da Bíblia. Ele tem até um livro com o próprio nome, o que é bem legal. Ele era um profeta lá no Velho Testamento. Bom, quem é esse cara? O que ele fez de tão importante para ter até um livro com o nome dele? Calma, calma, que você já vai descobrir. Mas, para a gente conhecer esse homem, nós temos que falar de outra pessoa primeiro. Há muito tempo atrás, existia um rei, chamava Rei Dário. Ele vivia lá no seu palácio. O Rei Dário, ele acabou conhecendo esse personagem que eu falei. E ele reconheceu que esse personagem era muito usado por Deus. Quem era esse personagem? Ele era Daniel, um dos profetas que existem na Bíblia. Bom, nosso amigo Daniel se tornou muito próximo do rei, por sempre levar palavras de Deus e tudo mais. Então, o rei, ele estava separando algumas províncias pelo seu reinado. Diante disso, ele escolheu várias pessoas para cuidarem dessas províncias. E Daniel foi um dos escolhidos. Olha que legal. Ele era um profeta de Deus, mas que foi usado numa questão política, o que é bem interessante. Mas, o que aconteceu? Algum dos outros homens a qual o rei Dário tinha escolhido não gostaram da ideia de Daniel estar junto. Então, eles foram até o rei para conversar com ele, porque eles não concordavam com a decisão do rei. Então, eles pensaram o que eles podiam fazer para atrapalhar Daniel. Então, eles chegaram a uma conclusão. Eles foram até o rei Dário e deram uma proposta para ele. Por que o Senhor, por 30 dias, não faz um decreto de que ninguém pode orar a nenhum Deus? O rei pensou, e como esses homens eram muito importantes, porque o rei confiava neles, ele achou que era realmente uma boa ideia. Por isso, ele acatou essa ideia. Só que ele nunca imaginava que isso era para prejudicar o nosso amigo Daniel. Complicado. Então, o rei espalhou a notícia por toda a cidade.
para que todas as pessoas entendessem o que ele tinha que fazer. Bom, quando o nosso amigo Daniel ficou sabendo do que tinha acontecido, ele ficou muito preocupado. E, como ele não podia ficar sem orar, ele foi para sua casa orar a Deus, para que Deus desse a ele uma luz sobre o que estava acontecendo. Foi passando-se o tempo até que aqueles mesmos homens, a qual convenceram o rei de fazer esse decreto, viram o nosso amigo Daniel orando. Eles voltaram lá no palácio e contaram ao rei: bom, Daniel estava orando. O Senhor deixou um decreto de que não podia fazer isso. E qual era a consequência de quem quebrasse esse decreto? Ele seria jogado na cova dos leões. Imagina só, você ser jogado numa cova cheia de leões. Mas ele não podia proteger Daniel, porque isso era um decreto e ninguém podia descumprir. Por isso, mandaram ir atrás do nosso amigo Daniel. Atravessaram toda a cidade com ele. Então, levaram Daniel até a cova. Lá, os mesmos homens que entregaram Daniel assistiram os soldados jogarem ele na cova. E agora, Daniel estava perdido, porque ele estava a ponto de ser jogado no meio de um monte de leão, que assim, ia sentir o cheirinho dele, ia querer fazer um lanche. Mas ele confiava em Deus. Ele estava um pouquinho nervoso, mas ele confiava em Deus acima de tudo. Lá dentro da cova, agora a tia vai abrir um parêntese. Vocês estão prestes a ver a melhor forma de cova da vida de vocês. Preparados? Lá dentro da cova dos leões, caiu o nosso Daniel. Daniel se viu no meio de vários leões que estavam com muita fome. E aí eles sentiram um cheiro, vem carninha por aí. Mas, como Daniel era amigo de Deus, Deus não iria deixar ele sozinho. Por isso, Deus enviou um anjo até a cova. E o anjo chegou para o leão e falou assim: então, querido, não vai ter lanche agora. Todo mundo de jejum. Então, o que aconteceu? Todos os leões cruzaram a patinha e só ficaram ali, porque eles não podiam comer o nosso amigo Daniel. Que bom, né? Então, lá estava ele, junto com os leões. Ele continuou orando, pedindo a Deus que o ajudasse, que o tirasse daquela situação. No outro dia de manhã, quando os soldados chegaram para buscar só os ossinhos de Daniel, eles abriram a cova e lá estava Daniel, no meio dos leões, batendo um papo, tirando um cochilo, bem de boa. Então, eles foram até o rei Dário e falaram: meu rei, Daniel está vivo. O rei, como conhecia Daniel, entendeu que aquilo era uma proteção de Deus. Por isso, ele mandou tirarem Daniel de lá. E, após ser tirado da cova dos leões, Daniel foi levado ao palácio para encontrar o nosso rei Dário. Lá, o rei realmente se arrependeu do que ele tinha feito. Percebeu que aqueles homens queriam prejudicar Daniel. Por isso, ele passou a confiar a Daniel mais coisas de seu reino, de suas províncias. Por isso, ele lançou um decreto de que Daniel seria um dos homens mais importantes durante o governo do nosso rei Dário. Vocês viram só como Daniel fez a diferença? Ele confiou em Deus, independente de quão difícil era a sua situação naquele momento. Ele podia estar com medo, preocupado, mas acima de tudo, ele confiou em Deus e obedeceu os seus mandamentos de sempre estar em intimidade, orando. Bom, o que nós podemos aprender com Daniel? De que nós temos que ter um coração aberto e sempre buscar conhecer e ouvir a voz de Deus. Porque assim, quando chegarem momentos difíceis,
Claro que a gente não vai ser jogado numa cova de leão. Pelo menos eu espero que não. Mas, quando chegarem os momentos difíceis, a gente vai poder conversar com Deus. E Ele sempre vai mandar algo para nos socorrer, para nos ajudar. Para que um dia nós possamos viver bem e, quem sabe, termos responsabilidades com pessoas fora da igreja. Bem legal, não é? Bom, para a gente entender a nossa história melhor, eu tenho uma brincadeira para fazer. Eu vou ali chamar alguns amigos e já eu volto para a gente poder brincar todo mundo junto, tá bom? Bom, chegou a hora da nossa brincadeira para entendermos melhor a nossa história de Daniel. Como a nossa brincadeira vai funcionar? Eu tenho aqui 3 amigos que vão brincar comigo. E aí, na sua casa, você pode chamar a sua família, os seus amigos, para brincarem todos juntos. Como a brincadeira vai funcionar? Vocês conhecem a brincadeira O Mestre Mandou? Sim. Bom, a gente vai fazer um Mestre Mandou diferente. Chama O Mestre Mandou, só que invertido. Toda vez que eu falar alguma coisa, eles vão ter que fazer o contrário disso. Por exemplo, se eu falar, não fique em pé, você tem que ficar em pé. Entendeu? Ao decorrer da brincadeira fica mais fácil da gente entender. Então, todo mundo de pé, preparados para a gente brincar. Então, venha mais para frente. Preparados? Mais ou menos. Então, vamos lá. Vocês não podem bater palmas. Vocês não podem agachar. Vocês não podem ficar num pé só. Não, em pé, amiga. Vocês não podem orar. Senhor Deus, abençoe esse culto também. Agora, vocês não podem repetir o que a gente já fez. Bom, essa é a brincadeira. Palmas para os nossos voluntários. Bom, como eles fizeram e você fez aí, você pode brincar disso aí na sua casa com os seus amigos. Então, grava essa brincadeira. A gente já vai porque tem mais coisa para acontecer. Depois a gente se vê. Tchau! Olá, criançada! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Nani. E eu sou o Davi. Estamos com mais um episódio do nosso Mão na Massa. Vem com a gente! Hoje nós vamos confeccionar um leãozinho da história de Daniel na Cova dos Leões. Nós vamos utilizar folha de sulfite, macarrão que você tiver na sua casa. Vamos utilizar também uma superfície redondinha. Uma outra opção será tinta guache, caneta, lápis, um garfinho que você tiver na sua casa também. Então você vai pegar a superfície e nós vamos fazer aqui o rostinho do nosso leão. Foi na cova dos leões que Daniel orou. 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 Daniel orou e recebeu. Se você orar, receberá. Daniel orou e recebeu. Se você orar, receberá. Foi na cova dos leões que Daniel orou. Para colar o nosso macarrãozinho, as criancinhas em casa vão utilizar cola branca, ok? A tia hoje vai usar aqui a cola quente para ser um pouquinho mais rápido. Foi na cova dos leões que Daniel orou. Foi na cova dos leões que Daniel orou. Foi na cova dos leões que Daniel orou. Daniel orou e recebeu. Se você orar, receberá. Daniel orou e recebeu. Se você orar, receberá. Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia. E em tempo de aflição, Deus o socorria. Quando foi
dia. E em tempo de aflição, Deus o socorria. Quando foi pelo rei aos leões jogado, Daniel orou a Deus e foi libertado. Foi na cova dos leões que Daniel orou. 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 Daniel orou e recebeu. Se você orar, receberá. 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 Foi na cova dos leões que Daniel orou. 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 Daniel orou e recebeu. Se você orar, receberá. Daniel orou e recebeu. Se você orar, receberá. Foi na cova dos leões que Daniel orou. 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 Daniel orou e recebeu. Se você orar, receberá. Daniel orou e recebeu. Se você orar, receberá. Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia. E em tempo de aflição, Deus o socorria. Quando foi pelo rei aos leões jogado, Daniel orou a Deus e foi libertado. Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia. E em tempo de aflição, Deus o socorria. Quando foi pelo rei aos leões jogado, Daniel orou a Deus e foi libertado. Foi na cova dos leões que Daniel orou. 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 Daniel orou e recebeu. Se você orar, receberá. 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 Foi na cova dos leões que Daniel orou. 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 E esse foi o nosso episódio de hoje do Mão na Massa. Até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. Bom, criançada, está chegando o final. Não acredito, tia Esther, já acabou? Já. Foi tão legal o programa de hoje, tia Esther. Eu também acho. Mas não fica triste, tio Luiz. Por quê? Porque a gente vai ter um programa semana que vem. Uhul! Semana que vem tem mais, muito mais. Que Exatamente. legal, tia Esther. Não vejo a hora de chegar a semana que vem. Eu Foi também. muito bacana, né? Quanta coisa Foi. legal que nós fizemos. O que nós fizemos hoje? A gente teve a dança, A dança, a hora da história. a hora da história. Foi tão divertido. Aham. Puxa. Vocês lembram? A gente falou sobre Daniel. Como o Daniel era legal, né, tia Sim, Esther? Eu eu- amei a história de Daniel. Eu também. E que mais que nós tivemos? A gente teve a brincadeira, Brincadeira e... o Mão na Massa. Massa com a tia Nani. Sim.
tia Esther, ela ensinou a fazer um leão. Você viu? Aliás, 2 leões, não foi? Aham. Puxa, um leão de macarrão, tia Esther. E o outro foi de tinta. Tinta. E ela usou um garfo pra fazer a juba dele. E macarrõezinhos pra fazer a juba do outro. Ai, tia Esther. Eu achei muito legal. Muito legal. Eu tô louco pra chegar em casa e fazer um leão desse. Eu também quero fazer eu o quero meu. fazer. Eu vou fazer o meu de macarrão. Eu vou fazer o meu de tinta. Nossa! E você, amiguinho, vai fazer o seu de quê? Comenta Macarrão? aí. Tia Esther, eles podem tirar foto e mandar pra gente? Claro que Nossa, sim! que legal! Então não se esqueça, você que fez a sua atividade do Mão na Massa, tire uma foto e mande nesse número aqui. ó. Não esquece, pede pra mamãe, pede pro papai, todo mundo assiste, pros amiguinhos e ó, mande nesse número que tá aparecendo aqui no seu Sim. vídeo, tá bom? Por quê? Porque no próximo episódio a gente vai mostrar Coloca a sua foto aqui. o desenho de todo mundo. Que legal, tia Esther. Eu também achei Eu bem vou legal. trazer o meu. Tá bom, eu vou trazer o meu também. Combinado? Combinado. Uhul! Mas agora tá na hora de dar tchau. Puxa, amiguinhos. Então, até o próximo episódio. Até o próximo Não episódio. fique triste. Porque Choro. vai ter coisa muito legal pela frente. Que joia. Então, a gente já vai, né? A gente já vai. A gente vai se despedir, mas a semana que vem tem mais. Exato. Tchau!